aqui é a Selimara e essa videoaula é uma revisão teórica de faringe e laringe lá do sistema respiratório. Estudando faringe, ok? Então olha só, esse desenho você tem para entender as disposições dos órgãos no sistema respiratório. Em azul, nessa imagem, é a representação da cavidade nasal. Nós já estudamos isso em uma outra aula. Em lilás, nós temos a cavidade oral, que ainda não estudamos. Em verde, é o objeto de estudo que a gente começa agora, que é a faringe. Perceba que há 3 tons diferentes de verde, porque há 3 partes da faringe. Ela vai se dividir em 3 partes diferentes. Em laranja, nós temos a laringe, que é o próximo órgão no sistema respiratório. Lembra? É fala. É respiração, mas é fala. Faringe, depois vem a laringe. Lá. E a laringe está aqui em laranja. E depois em rosinha, abaixo da laringe, nós temos a traqueia. Então vamos observar nesta imagem que a separação entre a cavidade nasal e a cavidade oral é feita pelo palato, tanto ósseo quanto o palato muscular. O palato ósseo é aquela parte que está bem abaixo da cavidade nasal e que ele se continua com o palato muscular, que é aquela partezinha roxinha que está ali dentro do verde, baixando ali dentro do verde. Aquele é o palato muscular, pertence ao palato. E esse é o soalho da cavidade nasal e o limite entre a cavidade nasal e a cavidade oral. O palato é o limite entre uma divisão da faringe. Percebe que é no mesmo alinhamento do palato que a faringe muda um pouquinho de cor de um para o outro? Olha só, se nós esticarmos um plano a partir do palato, nós delimitamos essa primeira parte, que essa aí é a parte nasal da faringe. Por quê? Porque a parte nasal da faringe recebe o ar que passa pela cavidade nasal. Antigamente se chamava nasofaringe. Em inglês você ainda vai encontrar nasopharynx. No português teve a mudança da nome na anatômica e deixou de se chamar nasofaringe para a parte nasal da faringe, para não caracterizar um outro órgão. Quando você falava nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, parecia que eram 3 órgãos. Na verdade não são. É um órgão só, faringe. E a parte de cima dela, a parte superior, é a parte nasal da faringe. Nessa região nós temos um osso chamado osso hioide, que fica bem aqui. Essa região do osso hioide, nós passamos um plano pelo osso hioide e dividimos uma outra parte da faringe, que é a parte oral da faringe, porque é a parte da faringe que se comunica com a cavidade oral. Perceba que é bastante diferente se comunicar com a cavidade nasal para a faringe do que com a cavidade oral. Na cavidade nasal só passa ar. Ela é exclusiva para ar. Então a mucosa da parte nasal da faringe é uma mucosa respiratória. Já na parte oral da faringe, ela se comunica com a boca e a gente coloca alimento. E o alimento, quando na deglutição vai ser levado para o esôfago, ele bate na parede da parte oral da faringe. Então essa mucosa ela tem que ser mais queratinizada para suportar o alimento. Então é uma parte totalmente diferente da parte nasal. A parte oral e a próxima parte que é de baixo, que é a parte laríngea, elas têm uma mucosa semelhante. É uma mucosa própria para ar e para alimento, e não exclusiva para o ar, como é o caso da parte nasal da faringe, ok? É muito importante que você anote que a parte nasal da faringe tem uma mucosa diferente, porque ela se comunica com a cavidade nasal e recebe apenas ar. Ela é exclusiva para ar, enquanto que as partes oral e faríngea são comuns para ar e para alimento. Então nós estamos mostrando aqui os limites. Esta outra parte que está em destaque em vermelho é a parte laríngea da faringe, porque ela está posterior à laringe. Olha lá a laringe em laranja e essa parte fica atrás, posterior à laringe. Por isso ela se chama parte laríngea da faringe. Vamos agora brincar um pouquinho. Olha só o trajeto do ar. Consideramos então que o ar vai entrar pelas narinas e ter acesso à cavidade nasal. Então, olha lá, entrou pelas narinas, atravessou a cavidade nasal, chegou na parte nasal da faringe. Da parte nasal da faringe, ele vai descer parte oral, parte laríngea e vai entrar na laringe. Da laringe, ele desce, passa pela traqueia e aí vai ser levado pelos brônquios aos pulmões. Esse é o trajeto do ar nessas estruturas. Vamos então para o nosso próximo slide, que é uma imagem de peça cadavérica. Esta aqui é uma imagem que mostra a cavidade nasal. Tudo isso que está pintado em azul é a cavidade nasal. O que nos interessa aqui é ver o limite aqui do palato. Em amarelo, o palato ósseo ou palato duro. Em vermelho,
vermelho o palato muscular ou palato mole. Lembre-se que a cavidade nasal, o assoalho dela é o palato ósseo. Significa então que esta parte que está em destaque agora é a parte nasal da faringe, é esse tubo posterior à cavidade nasal. Esse círculo representa o cono. O cono não é o limite posterior da cavidade nasal? Se é o limite posterior da cavidade nasal, também é o limite anterior da parte nasal da faringe. Termina no cono, a cavidade nasal, começa a parte nasal da faringe, exatamente no cono, que é essa regiãozinha que está ali, que vai do final do palato ósseo até o osso esfenoide. Se nós passarmos então um traço, como esta linha que está colocada aqui, se nós passarmos um traço na altura do palato e seguirmos adiante, a gente vai ver aonde se delimita a parte nasal da faringe. Na parte nasal da faringe, você vê ali agora em amarelo uma abertura chamada ósteo da tuba auditiva. Este ósteo da tuba auditiva dá acesso à tuba auditiva e a tuba auditiva se comunica a faringe com a orelha interna. Sabe quando a gente vai para a praia, pega uma pressão, aí tá na serra, entope o ouvido? É aí o que você tem que fazer? Colocar ar na faringe com pressão igual à do meio ambiente para equilibrar as pressões e aí passa aquela sensação de ouvido entupido. Então existe uma comunicação da parte nasal da faringe com a cavidade nasal pelo cono, uma comunicação da parte nasal da faringe com a parte oral da faringe, que é a continuação dela, e uma comunicação da parte nasal da faringe com o ouvido interno, com a orelha interna, por meio da tuba auditiva, que é esta a abertura dela, o ósteo da tuba auditiva. E em volta do ósteo da tuba auditiva existe uma estrutura chamada toro-tubário, toro da tuba. Parece um guarda-chuva que está ali em torno, protegendo o ósseo da tuba auditiva. Isso que está em azul é o toro-tubário. Na parte superior da parte nasal da faringe, nós temos a tonsila faríngea. Faz parte do anel tonsilar, das várias tonsilas que nós temos nessa região da cabeça. E ela, como órgão tonsilar, trabalha com proteção. A tonsila faríngea, curiosamente, é conhecida como adenoide. Então, o que a pessoa fala, nossa, aquela criança tem adenoide. Quando a tonsila faringe está aumentada, é demasiada, está aumentado o volume dela, o pessoal chama isso de adenoide. Agora a gente desceu um pouquinho na imagem. Nós não estamos mais olhando a parte nasal, estamos olhando a parte oral da faringe. Na parte oral da faringe, olha só, aquele em amarelo é o plano que a gente passou pelo palato, certo? Passamos pelo palato ósseo, aquele plano. Ou seja, deste plano para cima, parte nasal da faringe. Deste plano para baixo, parte oral da faringe. Mas até onde? Então a gente tem que procurar, lembra? O osso ióide. Vamos tentar achar o osso ióide aqui na imagem. Aí é a altura do osso ióide. Então vamos passar um plano pelo osso ióide. Então tudo que a gente tem aqui é a parte oral da faringe. Olha só, tudo isto, esta parede e a parede posterior da língua também pertence à parte oral da faringe. Tudo isso é parte oral da faringe. O pessoal chama isso de faringe como todo. Isso, não se sabe, né, que tem uma parte acima e uma parte abaixo. Tanto que quando a gente está com dor de garganta, a gente fala assim, nossa, olha, vê se minha garganta está inflamada, você abre a boca, a pessoa inspeciona lá a parede posterior da cavidade oral, que é a parte oral da faringe, e fala, nossa, você está com faringite. Faringite, a pessoa só está enxergando, na verdade, a parte oral. Pode ser que a irritação esteja superior, na parte nasal também, ou pode ser que esteja na parte laríngea também. Mas a única parede que a gente enxerga inspecionando pela abertura da cavidade oral é a parte oral da faringe. Voltamos a este plano, que é o plano que passa pelo osso ióide, e vamos encontrar agora uma estrutura que parece que separa dois caminhos, dá uma bifurcação. O ar vem, aí tem uma bifurcação ali. Ele pode escolher entrar pela região anterior, pelo tubo anterior ou pelo tubo posterior. Essa região da bifurcação é uma estrutura que é chamada músculo aritenoide e que a gente consegue identificar aqui na imagem, está pintadinha em azul. Quando a gente acha um músculo aritenoide, a gente passa outro plano pelo músculo aritenoide, para essa região da bifurcação, e este plano vai delimitar a parte laríngea da faringe. Então isso que está aqui em detalhe é a parte laríngea da faringe que está atrás da laringe, ou seja, a região anterior é a laringe. Vamos tentar ver qual é o trajeto do ar e o trajeto do alimento nessas estruturas. Então, nesta imagem aqui, o ar está vindo lá da parte nasal da faringe. Passa pela parte oral, laríngea, e entra na laringe, no tubo anterior. Agora, digamos que esta bolinha aqui em cima seja um alimento. E aí é um grãozinho que você vai deglutir. Então, qual é o trajeto do alimento? Vem pela cavidade oral,
parte oral, parte laríngea, esôfago. Tá vendo para que tem essa bifurcação? O tubo anterior é a laringe, onde vai somente ar. A laringe é exclusiva para ar. O tubo posterior é o esôfago, que recebe alimento. O ar vem da cavidade nasal, passa pela parte nasal da faringe, parte oral da faringe, parte laríngea da faringe. Da parte laríngea da faringe, fala faringe, laringe, entra na laringe, que é o tubo anterior, esse tubo que a gente tem aqui na região anterior do pescoço. Gostou da aula? Aproveitou? Temos mais materiais, mais aprofundamento desse assunto e de muitos outros. Volta lá, dá uma olhadinha e bons estudos.